a lei e a graça. Seja mais uma vez bem-vindo no nosso série de estudos bíblicos que nós sempre temos aqui no meu canal. E hoje vamos ver sobre a lei e a graça. A lei e a graça. Muitas vezes nós ouvimos o seguinte, olha, nós que estamos no Novo Testamento, sendo que Jesus já morreu na cruz, então não há necessidade de guardar os mandamentos de Deus. Esse é o primeiro argumento que nós temos. Uma parte dos cristãos defendem assim, não há necessidade da guarda dos mandamentos. Estamos salvos pela graça e acabou. Né? Do jeito como vivemos, do jeito como procedemos, isso não importa muito para Deus. O que importa é só aceitar Cristo como único Salvador e ponto final. Outro grupo dos cristãos também nos ensina assim. Não, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Apesar de que nós somos salvos pela graça, mas também temos que guardar os mandamentos de Deus. Afinal, o homem é salvo pela graça ou pelas obras? Neste caso, pela lei. Então aqui nós vamos compreender bem este assunto no dia de hoje. E para começarmos, vamos fazer uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, os teus filhos estamos aqui para aprender a sua palavra. Pedimos para que o Senhor possa nos iluminar, para que tudo quanto vamos falar aqui, nós possamos já compreender. Em nome de Jesus, amém. Se ainda não se subscreveu no canal, é só fazer isso, ativar o sinalzinho de notificação, dar um like, comentar para que o nosso canal possa crescer e muitas pessoas recebam a mensagem de Deus. Não pode se esquecer que a missão central do pregador é anunciar Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2. Então, a lei e a graça. O que é a graça? A graça, né, é um dom gratuito que a salvação do homem não depende de nenhuma coisa que o homem possa fazer para merecer. Tudo já foi feito por Deus. Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu em substituto de nós. Cristo viveu aquela vida que nós deveríamos viver para que nós possamos já ser salvos. E nós não conseguimos. Aliás, aquela vida que nós deveríamos levar, uma vida perfeita, na verdade, Deus queria que nós vivêssemos perfeitamente sem pecar. Aí teríamos a vida eterna. Mas, infelizmente, caímos no pecado. No tema anterior, você pode procurar aqui. Eu já falei quanto ao dom de salvação. Então, como todos os homens caíram no pecado, não tem nenhum ser humano que pode se salvar. E ao cair no pecado, eu não estou a me referir simplesmente ao fato de nós pecarmos por simplesmente violar um mandamento, um ato exterior. Mas nós já somos pecadores por nascença, por nascimento, né? Nós já nascemos com natureza pecaminosa. Já temos uma predisposição para pecar, né? Geneticamente falando, todo ser humano que nasce é pecador. Então, não tem como o ser humano, pela sua conduta, merecer ou poder alcançar a justiça perfeita que Deus requer para nos dar a vida eterna. Deste modo, a salvação não está dentro de nós. A salvação está fora de nós. E fora de nós em que sentido? Deveria vir outro homem, substituto, para poder viver a vida perfeita que nós não conseguimos levar. E ele comunicar seus méritos a nós. Daí é onde entra o papel de Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo, porque Deus chamou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Cristo veio ao mundo para viver uma vida perfeita. E ele conseguiu viver uma vida perfeita. De modo que eu e você que somos pecadores, quando aceitamos Cristo como o nosso único Salvador, o que é que vai acontecer? Os méritos de Jesus, aquela vida perfeita que Cristo levou, é colocado na nossa conta. Nós somos salvos por comunicação dos méritos do outro. Ou seja, Cristo é o nosso substituto. Deus não vai mais ver você, mas vai ver Cristo em ti. Então é exatamente isso que acontece. Deste modo nós chegamos à conclusão de que a salvação é somente pela graça nos méritos de Cristo, sem as obras do homem. A salvação, neste caso, é 100% nos méritos de Cristo, sem meter qualquer tipo de obra humana. Aí acho que nesse ponto estamos juntos até aí. Chegamos à conclusão que o homem só será salvo por justiça de Cristo somente, e não justiça que vem dele, que vem do homem.
Esse aqui é a visão clara das Escrituras, é o que Deus nos apresenta. O homem não tem nenhuma gota de justiça para poder merecer a salvação. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A única coisa que nós precisamos ter aqui é simplesmente ter fé em Cristo Jesus. Acabou. Mas a salvação é um dom gratuito pela graça que vem de Deus através de Jesus Cristo. É por isso Paulo nos disse que a salvação vem pela fé sem as obras da lei. Exatamente assim como nos ensina as Escrituras Sagradas. Estamos juntos? Onde é que podemos encontrar isso na Bíblia? Podemos abrir nas nossas Bíblias no livro de... Um minuto só. Estou a tentar encontrar um texto mais simples de compreender. Vocês todos conhecem o texto que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, pela graça vocês sois salvos. Isso é dom de Deus. Nós não temos nada a fazer para merecer a salvação. Vem só de Deus. Então a salvação vem pelos méritos de Cristo. Até esse ponto nós estamos claros. Agora, qual é esse... Foi o tema principal de Paulo. Na verdade, Paulo, quando estava a pregar para os judeus, ele estava a tentar lhes mostrar que eles não podiam ser salvos pela obediência dos mandamentos, cumprindo as leis cerimoniais. Não era suficiente para lhes salvar, né? A salvação deles só estava em Cristo, aqueles a quem eles estavam a rejeitar. Exatamente isso, onde Paulo se focaliza muito nessa questão de que a justificação vem pela fé nos méritos de Cristo. Justificação quer dizer você ser tornado justo através dos méritos perfeitos. Como você não tem, então esses méritos perfeitos devem ser do outro. Logo, esse outro é Cristo. Então é justificação pela fé em Cristo Jesus, né? E seu sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então, outro extremo qual é? Os homens chegam só até aí, né? Porque até parece que é agradável, né? Acreditar nisso é muito agradável, porque nos faz pensar ou perceber que não. Nós só seremos salvos quando aceitamos Cristo como único Salvador e ponto final, né? A lei, os mandamentos já não funcionam. Ainda a Bíblia nos apresenta outro lado, né? Apesar que a salvação vem simplesmente por méritos de Cristo e sem nenhuma participação das obras humanas, mas Deus nos exige a obediência dos seus mandamentos. Agora, os seus mandamentos para o quê? Para nos salvar? Não, mas como fruto de estar em Cristo. Eu guardo os mandamentos de Deus não para ser salvo. Eu guardo os mandamentos de Deus porque eu fui salvo. Deus me salvou do pecado. Agora, Ele vem me ensinando a obedecer. Não para legalismo ou para querer adquirir a salvação através dos meus méritos. Não é isso. Mas porque todo aquele que nasce no novo reino do céu, ele é nascido de novo. E nascer de novo, esta nova vida que eu vou levar é obediência à lei. Então, apresentar esta visão só unilateralmente, que o homem é salvo simplesmente pela graça, está certo. Mas você dispensar a parte da obediência também é outro extremo. Então deve estar bem equilibrado. Tanto é que lá no livro de Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia diz que os santos são o povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos. Que este povo de Deus, que são santos no Apocalipse 14, versículo 12, não só tem fé de Jesus, mas também guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, crê em Cristo e guarda os mandamentos de Deus. Encontramos também uma outra ocasião em que Cristo se depara com uma mulher adúltera que queria ser apedrejada. E as palavras de Cristo foram claras: eu não te condeno. Ou seja, eu te salvo pela minha graça. Você não merece, você deveria morrer, mas eu te salvo. Mas há uma frase que eles omitem, não gostam de dizer, os que ensinam essa teologia liberal, que diz que o homem pode viver o que quiser. Cristo disse: vai e não peca mais. Ou seja, te salvei, agora vai e leva uma nova vida, não pecas mais. Sem citar muito a Bíblia, você até pode pensar pela lógica: Cristo me salvou de o quê? Me salvou do pecado. Logo, se ele me salvou do pecado, eu tenho que levar uma nova vida de obediência. Não para merecer a salvação, porque a minha salvação vem nos méritos de Cristo. Mas aquele que está no reino de Cristo deve viver conforme ele. Quando você é convidado numa família, você aprende as regras de lá.
para poder viver bem com as pessoas daquela família. Você sim pode vir com suas regras da sua casa, mas ali você vai deixar tudo e começar a obedecer aquilo que eles fazem. É exatamente isso. Você nasce num novo reino de Deus. Então você terá que viver a obedecer os seus mandamentos. É muito interessante você perceber que nas Escrituras Sagradas, a Bíblia nos apresenta claramente a questão da obediência em vários pontos, né? Mas acontece que nesses últimos dias que estamos a viver, os pregadores, os pastores, profetas, né? Os padres, eles focalizam muito na questão da graça, que não é problema. Só que focalizando só na graça, uma verdade quando é apresentada unilateralmente, acaba tornando uma heresia. Então essa graça fez os homens acreditar que eles, ao estarem em Cristo Jesus, sim, são salvos pela graça através dos méritos de Cristo. Então eles não são exigidos por Deus a obedecer. Daí eu te pergunto, só porque você crê em Cristo Jesus, então tem que matar? Claro que não. Tem que adulterar? Não. Tem que roubar? Não. Tem que levantar falso testemunho e mentir? Não. Logo, onde é que está o papel da lei? Lei é uma nova conduta de uma criatura nova que nasce em Cristo Jesus. Não para adquirir a salvação, não. Ou para merecer a salvação, mas porque foi salvo. Então ele vai obedecer a Deus. Ou seja, eu guardo os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas porque fui salvo. Estamos juntos? A Bíblia nos apresenta isso? Sim. O mesmo Paulo, aquele que as pessoas citam muito para tentar nos fazer acreditar que Paulo anula a questão da obediência dos mandamentos de Deus, ele próprio deixou claro que a intenção dele não era isso. A intenção dele era ensinar os judeus que a salvação só vem em Cristo, mas não estava a anular os mandamentos. Ele estava... Como é que eu posso dizer? Ele estava a favor da guarda dos mandamentos, mas enquanto alguém está em Cristo. Então vamos ver na Bíblia o que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Podem abrir, os meus telespectadores, podem abrir no livro de Romanos 6, 1. Né? Eu gosto de citar Romanos porque é este livro que é mais citado a favor de anulação dos mandamentos. Né? Então aqui, a lei e a graça. Aqui vamos ver bem o papel da lei e a graça. É só colocar a lei e a graça cada um no seu devido lugar, mas essas duas coisas vão juntos. Não tem como você separar um. Porque todos os salvos ao longo dos séculos foram obedientes a Deus. Só que você perceber essa obediência é o quê? Se você está a obedecer para adquirir a salvação através dos seus méritos, está gerado. Mas se você está a obedecer como consequência de crer em Cristo Jesus, está certo. Então Romanos 6:1 diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, só porque estamos em graça vamos continuar a viver no pecado? Ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como é que viveremos ainda nele? Então morremos no pecado. Vamos deixar o pecado de lá. Romanos 6:1-2. Ainda 1 João 2, versículo 4, o apóstolo nos apresenta o seguinte. Aqui é João: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Há muita gente que está a pregar hoje negando os mandamentos de Deus. O apóstolo João está a dizer: todo aquele que ensina ou que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, esta pessoa é mentirosa e nele não está a verdade. 1 João 2, 4. Vocês podem ver isso nas vossas Bíblias. Mateus 5, 17. Jesus veio, anulou a lei, aboliu a lei. Quantas vezes já ouviu isso? As pessoas não conseguem entender que lei Jesus aboliu. Existe na Bíblia lei cerimonial. Lei cerimonial são aquelas matar cordeiros, aquilo tudo que era sombra que tipificava Jesus. Então aquela lei tipificais, lei cerimonial, lei cultural, aquilo sim, porque encontra o seu antítipo em Cristo. Acabou, nós não matamos mais cordeiro porque o cordeiro foi morto na cruz, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Cristo. Agora, Deus não está a falar da lei moral. Lei moral quais são? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é lei moral. Aquilo não é tipo de nada. Não matarás. Se Deus, quando a pessoa te diz que aquilo é para os judeus, é para os israelitas. Te pergunto uma coisa. Se um israelita matava naquela época e era pecado, você hoje está autorizado por Deus a tirar a vida do outro? Claro que não. Então essa lei funciona até hoje. Adulterar? Roubar? Claro. Então a lei dos 10 mandamentos é uma lei eterna. É lei moral. Não é lei cerimonial. Então, Cristo disse quanto a isso, disse que eu não vi anular a lei, como muita gente quer nos fazer acreditar. Mateus 5, 17-19 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um til jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido.
qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, por eu cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Deus está a dizer, todo aquele que vai ensinar os homens a desobedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus, será chamado menor no reino do céu. Porém, aquele que vai ensinar os homens a guardar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Cristo disse que eu não vi abolir aos mandamentos. Ok. Vamos supor que anulamos os mandamentos. Se anulamos os mandamentos, não há pecado, porque pecado é transgressão da lei. Logo, se não há pecado, Cristo morreu em vão. O que é crime? Crime é violação da lei do Estado, não é isso? Agora, o que é pecado? É violação da lei de Deus. Logo, se não há lei de Estado, não há crime. Se não há lei de Deus, não há pecado. Já imaginou de viver num estado onde não há lei? Como é que vai ser? Uma pessoa vai fazer o que quiser. Vai matar tua esposa, né? Vai fazer qualquer coisa. Logo, se não há lei de Deus, então posso fazer o que quiser. E a Bíblia nos apresenta o pecado, que é a violação da lei de Deus. Logo, você quando tira a lei de Deus, você está a tirar o pecado. Está a tentar nos fazer acreditar que não há pecado. E logo, se não há pecado, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, então Deus mentiu. Então é algo que não faz sentido. Temos texto, 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado, também comete a iniquidade. Porque o pecado é a iniquidade. A expressão iniquidade quer dizer transgressão da lei. Logo, o pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. 1 João 5,3 diz assim, porque este é o amor de Deus, para que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Ele nos pede para guardar os seus mandamentos. Mas muitas pessoas se apresentam desculpas para não guardar os seus mandamentos. Volto a repetir, você não é salvo pela guarda da lei. Você é salvo pela graça através dos méritos de Cristo. Só é que uma pessoa salvo pela graça é chamado a obedecer os mandamentos de Deus. Isso é que é nascer de novo, tornar uma nova criatura em Cristo. Romanos 7:7. Que diremos, pois? A lei é pecado? Está a perguntar Paulo. De modo nenhum. Mas eu não conhecerei o pecado senão pela lei. Porque se eu não conhecerei já com suficiência, se a lei não dissesse não cobiçarás. É muito interessante esse texto. Se não houver mandamento que disse não cobiçarás, você não ia conhecer que cobiça é pecado. Se não houvesse um mandamento que disse não matarás, você ia pensar que matar é normal. Logo, a lei está lá para nos fazer perceber o que é pecado. Eclesiastes 12:13-14 diz assim, de tudo que se tem ouvido, tudo que você já ouviu, o fim é, teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois este é dever de todos, porque Deus há de trazer juízo, toda obra, quer que seja bom, quer que seja má. Então Deus só quer a obediência. Atos 5:29 diz assim, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Deus pede para nós lhe obedecermos a sua voz, aqueles que são seus mandamentos. E é por isso que Pedro está a dizer, importa obedecer a Deus do que aos homens. Na verdade, não tem nenhuma pessoa que não obedece. Mesmo esses que ensinam que a lei foi abolida, nós não podemos obedecer, não sei o quê. Não é verdade que eles não obedecem. Não é verdade. Eles obedecem, só que obedecem outra lei. Eles obedecem às leis deste mundo aqui. Daí que o apóstolo disse que importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque, bom, a pessoa que adultera vai te dizer o quê? Ah, Deus te aboliu a lei. Porque você está lá dizendo não adulterar, né? Porque adultério é pecado. Agora, enquanto eu defendo não adulterarás, e aquela pessoa nega, então é porque aquela pessoa está a obedecer uma outra lei, que é adulterar. Então não tem nenhuma pessoa que não obedece. Só é que depende, você obedece a Deus ou obedece às suas próprias convicções, né? Ou obedece a Satanás. É exatamente isso. Então uma pessoa, por exemplo, tem pessoas que vêm com discurso, estamos livres da lei. Não sei o que, ninguém está livre. Nesse sentido, todo mundo obedece a alguma coisa. O homem é um ser moral, vai fazer algumas obras. Não tem como o homem não ser moral. Então, se não obedece a Deus, obedece a outras leis. Só que o problema é que eles entendem que a lei de Deus é uma escravidão. Mas a vida que eles levam é uma liberdade. Que liberdade? Liberdade é ficar nas bebedices? Liberdade é você andar atrás das esposas de donos? Liberdade é você beber o que quiser? Liberdade é você comer o que quiser? E por que eu quando te apresento que não, eu me abstenho de bebidas alcoólicas, você acha que eu sou escravo? Então, aí é uma coisa, que lei tu estás a obedecer, mas nenhuma pessoa vai te enganar que a lei de Deus é jugo de servidão, então ele está livre, não existe isso. Até que a própria lei de Deus é que é a própria liberdade. Provérbios 19:16 diz assim, o que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar, morrerá. Algumas pessoas, quando nós falamos dos 10 mandamentos,
Eles dizem que não, aquela lei era lei da antiguidade, era lei mosaica, já não funciona hoje. Mas uma coisa interessante é que a lei dos 10 mandamentos é lei que foi dada para toda a humanidade, é lei moral. Porque você não vai me dizer que não matarás só funcionava para o povo daquela época. Mesmo você me dizer que a lei mosaica não é lei de Moisés, porque Moisés nenhuma vez foi Deus para dizer não terás outros deuses diante de mim. Começando com a expressão e falou aos filhos de Israel, quer dizer, Deus usou como a sua audiência, os filhos de Israel, para poder transmitir a sua vontade, que será cumprido em toda a humanidade. É exatamente isso. Porque mesmo você sabe que nós somos os israelitas espirituais nos últimos tempos. Então, é uma coisa que não faz sentido. Então, o livro de Tiago mostra o seguinte, Tiago 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. O que quer dizer aqui o nosso Senhor Deus? Sabia que haverá algumas pessoas que vão tentar nos fazer acreditar que a lei dos 10 mandamentos só podemos escolher algumas leis e obedecer e deixar outra. Mas Deus está a dizer que qualquer que guarda uma parte e nega a outra parte, ele é transgressor de toda a lei. De modo que nós devemos obedecer todos os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos. Porque aquele que disse não adulterarás, mas também disse não matarás. E aquele que disse não matarás, mas também disse não levantar falso testemunho. Então, se você tirar uma parte, você é culpado de toda a lei. Assim como a lei do Estado também. Você pode escolher, vou obedecer isso ou aquilo não. Aquilo que você não vai obedecer é que vai te condenar. Exatamente assim. Mas no mesmo texto, Tiago 2, versículo 17, você vai encontrar pessoas que vão te dizer, não, o que importa é a fé. Isso de obra não importa. É verdade, sim, nós somos salvos pela fé, né? Através de graça de Cristo. Mas fé sem obras, aqui ele está a dizer que é morta. 17, assim também fé se não tiver obras, é morta em si mesmo. Né? Depois, versículo 26, aí mesmo Tiago 2 disse assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também fé sem obras está morta. Muito interessante isso. Mateus 7, Cristo alerta, nem todo que me diz Senhor, Senhor, a partir do versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome nós expulsemos demônio, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Veja lá qual foi a resposta de Cristo, 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não é só dizer Senhor, Senhor. Tem que obedecer também aos mandamentos de Deus. Isaías 30 fala exatamente sobre o povo que vai viver nesse tempo, que não quer ouvir a questão da lei. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 30, versículo 9. 10 disse assim, continuando, que diz aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Diz-nos coisas agradáveis para nos enganar. Eles não querem ouvir coisas retas, não querem ouvir, deixa lá o seu mau caminho, deixa lá os seus pecados, deixa lá de adulterar, deixa de roubar, deixa de fazer corrupção. Eles não querem ouvir essas coisas retas que ferem a carne. Eles querem coisas agradáveis. Deus vai te dar dinheiro, você vai ter uma mansão, você vai ser abençoado, próximo ano não sei o quê. Então eles não querem ouvir as coisas retas que Deus manda aos seus servos a pregar, né? Eles querem ser enganados. Até ali na carta de Paulo a Timóteo disse que chegará o tempo em que eles desviarão ouvidos da verdade e hão de procurar para eles os pastores que lhes agrada segundo a sua própria consuficiência. Então é exatamente isso. Né? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, porque as pessoas não estão prontas. Meu irmão que está me escutar aqui, você é salvo pela graça quando crê em Cristo, mas se você negar de se submeter e obedecer à vontade do Senhor, não pode pensar que você terá a vida eterna. A salvação não vem pelas obras, mas sem as obras, nenhuma pessoa será salva. É um termo muito filosófico, eu sei que muitas pessoas podem interpretar mal, mas é verdade. A salvação não vem pelas obras, mas sem as obras, nenhuma pessoa será salvo. Abraão, quando foi justificado por Deus, não é simplesmente de ter aceito Deus ou crer nele, mas as obras que ele fez também. Não contribuiu para lhe dar mérito, mas testificava de que Abraão cria em Deus quando ele decidiu oferecer o seu filho. Então tem o papel das obras também. Daí que Tiago disse a fé sem obra é morta. Então, talvez eu queria mostrar isso aqui. Não sei se podem ver.
Não é a lei ou a graça. Não podemos separar. É a lei e a graça vão juntos. E a cruz e a questão da obediência dos mandamentos de Deus. A graça não anula a lei. Jesus não veio ao mundo para liberar o pecado. Jesus nos quer santificar pela obediência dos seus mandamentos. A morte de Cristo na cruz não nos deu liberdade de transgredir voluntariamente os mandamentos de Deus. Deus reconhece como seu povo aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso devemos estar claro. A fé deve ser acompanhada pelas obras. Muito interessante. Deve ser acompanhada pelas obras. Sim. Então, talvez para terminar, Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É muito interessante esse texto aqui. Está a dizer que o povo de Deus não somente tem fé de Jesus, mas também guardam os seus mandamentos. Então uma pessoa que te ensina você a desobedecer a Deus, esse é um falso ensinador. E Apocalipse 22, versículo 11, apresenta exatamente dois grupos, os obedientes e os desobedientes, dizendo: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, existem os injustos e os santos. Né? Existem os sujos e os justos. Então, escolha em que lugar você estará. De obediência ou da desobediência aos seus mandamentos. Chegamos ao fim do nosso estudo e te convido você para participar no próximo estudo. E o próximo estudo vamos estudar sobre os 10 mandamentos. Subscreva-se no canal do Pregador para você poder ouvir e aprender a mensagem do Senhor. E este foi o nosso estudo hoje, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu e você somos os principais. Que o Senhor te abençoe.